Ora bem, nos tempos da Lemúria, grande conflito se estende aqui na Terra há mais de 18 milhões de anos atrás, e isso fez com que um cometa chocasse com a Terra. Com esta situação, vem uma nova equipe de cosmocratores para tentar fazer o processo biológico, químico, natural, por manipulação genética, claro. Tudo isto se faz por manipulação genética e para tentarem tirar a cauda aos humanos. E então esse processo é revertido de alguns insucessos. Ou seja, graças a isso, alguns humanos transformaram-se em, portanto, símios, e outros transformaram-se em porcos. Não, a sério, é isso. Portanto, deu isso. E o assunto não foi possível reverter. Por outro lado, ficou mais denso, aqueles que conseguiram passar para a humanidade, ficou mais denso o processo dos cilindros da consciência presos à estrutura do ego. E daí surgiu o processo da queda da pureza da consciência humana, e o humano ficou pervertido. E é por causa disso, estamos a falar há mais de 16 milhões de anos atrás, é por causa disso que há um conclave aqui nas cercanias do Sol, e é decidido então acabar com a Terra e com tudo o que a vida, toda a vida que a Terra tem. Nessa reunião há alguém dos representantes, que eram todos príncipes estelares, toma a decisão de dizer que não concordava e que se eles não fizessem isso, ele próprio se comprometia a vir viver aqui para a Terra, aqui na Terra, e ficar aqui com algumas equipes auxiliares até que a Terra desse de si a sua própria luz. Estamos a falar no grande Lúcifer, Sanat Kumara. Claro que quando foi da queda do Lúcifer Beck, todos os Lúcifers desataram a não usar o título de Lúcifer, precisamente porque esse título trazia uma mágoa tremenda na consciência do Criador, que estava a sofrer pelo afastamento do seu filho dessa pureza, que foi o Lúcifer Becca e depois Caswell. Então nenhum Lúcifer usou mais o título de Lúcifer por causa disso. Mas todavia explicar o que são os Lúcifers. Cristo é Lúcifer, na verdade, porque é exatamente uma luz descida e cumpre a própria tradição de Vênus, a estrela da manhã caída do seu alto posto, que vem imolar-se nas trevas, desce aos infernos. Portanto, que é também a lenda do Prometeu grego, etc. Portanto, toda esta história nos leva à revisão de todos os processos cosmogónicos. É quando Sanat Kumara investe a favor da Terra. Ele inicialmente, há 18 milhões e 500 mil anos atrás, esteve de Vênus a enviar a sua energia aqui à Terra, criou em Vênus uma estrutura que emitia raios mesmo para a Terra,
que é a Shambhala venusiana, e depois, há 16 milhões de anos, ele veio para cá, mesmo pessoalmente, com 30 casais que vieram com ele e, portanto, isolaram-se naquele tempo na ilha, chamada Ilha Branca, que ficava então no mar de Gobi, que o deserto de Gobi hoje era um mar naquele tempo. E aí eles criaram a Ilha de Luz para iluminar, e o projeto era que cada um deles nascesse como humano de tempos a tempos para emitir essa luz nos vários pontos onde havia conflito. Mas todos permaneciam unidos, sempre em espírito, e onde estivessem todos estavam juntos, mentalmente. E assim começou o processo dos avataras e toda a situação que nós conhecemos da história. E isto, o que é que tem a ver com os arcturianos? Tem tudo, porque os arcturianos foram os difusores e influxores da luz, da vida, e continuaram com a consciência, com os grandes mestres da luz aqui. Foram eles que ajudaram Sanat Kumara em todo o seu processo. Portanto, quando há muito mais de 18 milhões de anos se deu a queda do Condor, efetivamente, depois, mais tarde, quando Sanat Kumara vem para cá, é quando surge exatamente a crise da Lemúria e que a Lemúria se afunda. Depois, mais tarde, há guerras entre Mu e a Atlântida, surge a época da Atlântida. A Atlântida guerreia também com o reino de Bharat, que é a Índia, e em tempo de Krishna e tudo, há batalhas entre os Atlantes e isso tudo, e mais tarde tudo acaba, como vocês sabem, na história, e a Atlântida sucumbe. Portanto, da primeira vez, quando a Lemúria vai abaixo, precisamente cai a primeira lua na Terra. E da segunda vez, quando a Atlântida termina da noite para o dia mesmo, deu-se a queda da segunda lua. E Mu, como é que fica nisto tudo? Mu, o que sobrou de Mu está na zona do Pacífico, que apanhou a zona do Peru. Mu ficou no Peru e noutras zonas da América do Sul. E tal como os Atlantes, ficaram na zona do México, e aquela zona por ali assim, do lado do Atlântico. Mas entretanto eles juntaram-se, alguns deles. Os toltecas, por exemplo, eram atlantes, etc, etc. Aliás, há um livro muito interessante que é precisamente sobre a Atlântida, sobre as raças. Entretanto, os Pleiadianos surgem. As Pleiades são uma formação muito recente, só têm 300 milhões de anos de ter surgido. Portanto, fizeram parte da nebulosa azul que ficou quando explodiu a estrela Urântia, e por isso formou a nebulosa azul, e essa nebulosa azul formou as 1000 e poucas estrelas que compõem as Pleiades. Não são 7 nem 6. E então surge efetivamente as Pleiades nessa ocasião. Dizer, por exemplo, como dizem, que as Pleiades são o Sol central sobre o nosso Sol, etc., não é verdade, não é o Sol central, ou que efetivamente, portanto, que a estrela dominante das Pleiades aqui não tem nada a ver com o Sol central, mas sim com a ação dos Pleiadianos que vieram das Pleiades de Alcyon, que vieram aqui e que estão cá e trabalharam muito ativamente aqui conosco desde, sobretudo, agora no nosso tempo recente, desde 1988 em diante.
portanto, a ação pleiadiana foi conformada, não é confirmada, conformada por decreto entre as diversas confederações que integraram a designação de todos serem chamados pleiadianos a partir daquele tempo, mesmo não sendo todos os que estavam a trabalhar no efeito da evolução da consciência e da luz passaram a ser chamados de pleiadianos. Okay? Então, toda a era pleiadiana vai de 1988, nosso tempo, até ao ano 2012, onde termina a ação pleiadiana. 2012 em diante começa a ação arcturiana, dos arcturianos. O que é que fez a ação pleiadiana? A ação pleiadiana preparou o ser humano avançado na espiritualidade do ser humano terrestre. Portanto, o projeto de Sanat Kumara, antes disto, foi que a Terra desse de si as suas luzes em consciência. Eu já tinha falado disto. E essas luzes são, ou foram, a consciência do Buda, que é a iluminação daquele que sai das trevas da consciência para alcançar a luz, a simbologia completa do lótus. O lótus tem as raízes mergulhadas na lama e fica acima das águas, pantanosas ou não, fica acima, belo, com toda a suntuosidade da sua flor. Acontece isso como símbolo da iluminação. A consciência na lama sobe à iluminação e transforma-se no Buda. Buda é exatamente um termo sânscrito que quer dizer iluminado sábio. Portanto, iluminado sábio e benevolente. Iluminado, sábio, benevolente. É o que quer dizer Buda. Então, o projeto de Sanat Kumara é que a consciência atinja a iluminação e que as forças cósmicas deixam a iluminar. Daí que temos dois aspectos, o que sai das trevas para iluminar e aquele que vem da luz e que deixa as trevas para iluminar. E esse é o projeto do Cristo. O Cristo descido da luz, caído de sua vontade no inferno. Inferno igual a inferior, mundo inferior. Entendido? É isto. Então nós estamos neste projeto, neste processo, que atualmente Sanat Kumara não está postulado. A Fraternidade Branca, em 1975, mudou de nome. Tornou-se Grande Fraternidade Branca Universal. Foi o nome que ela assumiu. Porquê? Porque naquele tempo foi quando aceitou os sirianos e outros, juntamente no interior de Agartha, a colaborar com o projeto Shambhala. Construíram uma cidade extraterrestre chamada Iquiaina, que está no interior da Terra e que é o difusor. Iquiaina é igual a Shambhala cósmica, é a Shambhala cósmica que emite a iluminação para todos os centros, juntamente com a Shambhala que existia. E aqui a Shambhala reduz-se e passa a outro centro que abre na zona do Peru, em Mixtliclan, e que passa a ser a Shambhala deslocada do Oriente para o Ocidente. Entretanto, e até lá, outros focos surgirão no seu tempo para sair essa Shambhala. E um desses focos é Portugal,
nesta fase de transição, ele será o portador da luz. O cálice da luz é detido e transportado por Portugal, este país onde estamos, com alguma pequena duração transitória somente, esta duração transitória somente, até chegar ao processo da ativação de outro centro. O centro que está atuante em Portugal, neste momento, é Lis. Lis é o centro que atua e que permanece alimentando todos os centros com a consciência mariana. Esta consciência mariana, ou consciência da mãe, mais exatamente aqui, porque além da mitologia de Maria e do cristianismo, é a mãe universal e cujo filho não é o Cristo, mas a humanidade. Há que entender que a senhora com o filho é exatamente a mãe amamentando ou cuidando a maternidade humana, ou seja, a humanidade deste mundo. E essa simbologia é tida também em todo o processo ligado a Erques, na Argentina. Erques é um processo no plural de um nome Irdim, que é Erque, que significa devoção sagrada. O que significa, o que quer dizer Erque é devoção sagrada. Erques são as uniões dessas devoções sagradas que deram origem à descida com a Astar Cheran, ou portanto com a Confederação, ali sobre Erques, à descida das mónadas cósmicas, e por isso significa também Erques de encontro de remanescentes cosmo-siderais. É o que significa Erques também. Mas vem do nome, por isso Erques está escrito com capa, porque representa a palavra Irdim Erque, que é com capa, e que significa, portanto, devoção sagrada, ou sagrada devoção. E essa devoção é serviço. Agora, o que é que foi feito, e é aqui que nós vamos parar no ponto 2 do trabalho da consciência. O que é que foi feito? Posso fazer uma pergunta? Junto com Sanat Kumara, fala-se que vieram uns 144 mil. Isso é o quê? O que é que significa 144 mil? É a humanidade. Não são 144 mil coisa nenhuma, só trouxe apenas 30. Vieram de Vênus 30 difusores da luz. Não foram 144 mil. Que são os 144 mil, que é 1 mais 4 mais 4. É um número apenas. Aquilo que eu vi é que passaríamos do 7 para o 9. Exatamente. Que é o 9, que é o número da humanidade. A humanidade ascensionada, a humanidade redimida, a humanidade que ilumina. 144 mil. Humanidade luminosa. 666, humanidade caída, dá 9 também, mas 9 caída. É o 9 invertido. Esta ação arturiana vai se prolongar no tempo? Quantos anos? Há uma coisa definida? Não. Quantas eternidades? Há quantas eternidades? Uma vez começou agora em 2012, segundo diz. Começou mais ativamente a ação arturiana. Não tem fim, não tem começo nem fim de dias. A ação arturiana também tem uma ação de cura? Isso é cura um mito. A maior cura é a cura mental. Porque, conforme eu disse ainda ontem, toda a doença tem origem mental. A mente cria a doença e a mente cria a cura. Portanto, a ação arturiana não tem cura nenhuma. Dá cura a tudo. Entenderam onde eu quero chegar? Claro que também estará ligado a processos de cura transitórios. Só há necessidade de cura enquanto houver doenças.
Uma sociedade perfeita não tem doenças. Há sociedades perfeitas que não têm doenças, mas noutros mundos não passam pelo aspecto decrépito que nós temos aqui. Ora bem, continuando. A consciência que eu falava, o trabalho pleiadiano, foi o trabalho de desenvolvimento da consciência unido ao centro Herpes, um dos centros internos, que tinha que desenvolver a consciência do ser espelho. A consciência do ser espelho é nada mais, nada menos que um aspecto da consciência do reflexo. A comunicação pelo reflexo. Eu sou espelhado, refletido para tudo o que está à minha volta. É ser um ser íntegro na consciência, em sua plenitude para tudo. Ou seja, é ter a consciência do discípulo, fazer o discipulado com essa consciência de serviço, humildade, entrega, etc. Tudo isso que é carenciado no processo do serviço, no processo de discípulo. Um discípulo é um servo obediente ao propósito. E o propósito não é imposto por nenhum monge, não é imposto por nenhum mestre, senão o mestre universal, que é a consciência interna. O Lúcifer, com a sua brasa apagada, que tem que acender o sol, que tem realmente de tornar-se em Lúcifer. A sério. Esse Satã, de onde é que vem? Satã é um dos criadores, é um dos criadores principais e que, portanto, está ligado à galáxia de Arconte, à galáxia do Dragão Negro, dito. É um draconiano, que caiu no lado do ego e tudo mais, e caiu. E com ele caiu toda a sua criação. Fala-se muito nos arcontes. Toda uma série de... Portanto, é uma galáxia inteira, toda uma série de formas de vida, de consciência. Eles têm alguma ligação com a criação da humanidade? Claro. Eles também criaram a humanidade? Sim, exatamente. Foi um arconte que foi o pai de Caim. Caim foi concebido não por Adão, mas sim por um draconiano. E por isso está escrito na Bíblia: eis que concebido o Senhor, meu filho, varão, tal. E mais tarde depois é que Adão coabitou com a Eva e ela concebeu de Adão a Abel. Primeiro ele teve Caim como filho e depois Abel. Então há uns que são descendentes de Abel, outros são descendentes de Caim. Exatamente. Toda a linha negra e dos chamados, portanto, tão falados e muita coisa que se diz hoje sobre os Illuminati são os cainitas, filhos de Satã e de Eva, que são eles que são os tutores das artes e tudo mais, e da música e tudo isso, são os filhos de Satã. De Caim e de Eva? Exatamente. Então Eva teve... De Caim e de Eva? Caim e Eva, exatamente. Então Eva também teve contacto com Caim e com Abel? Não, descendentes de Caim e Eva, porque Caim era descendente de Eva.
Eu não estou a dizer que era da relação de Caim com Eva. Não, de Era Caim e Eva, os e Eva. descendentes de Caim e Eva. Eva. Caim teve várias mulheres e a todas elas ele concebeu e deixou filhos naquele tempo. Eva foi sua mãe. Caim nasceu de Eva e Abel nasceu de Eva. Mas Não é? então Eva para ter. Aqui, desculpa, mas. Como é que É um é? bocado confuso. Eva. Quem é afinal? Não estou a perceber. Desculpa. Quem é Eva? Eu já não sei. Não é a mulher do Adão. A raça adamita Eva não é. Sim. Pronto, Adão e Eva. Adão supostamente teria que ter tido relações com a sua mulher Eva para que ela concebesse o seu primeiro filho, mas não teve. Quem primeiro teve relações com ela e ela concebeu foi com Samael, um dos anjos caídos. E de Samael, portanto, ela concebe Caim. E de Adão, mais tarde, concebe Abel. E depois da situação do fratricídio, quando um irmão mata o outro, novamente Adão, juntamente com Eva, fala conceber Sete, o pai de todos os adâmicos que ficaram. Daí que esta genealogia é a genealogia das raças, da raça adâmica, que é a última raça, a última das raças mais próximas nossas, porque antes disso houve outras raças e outras criações mais importantes. E Diga, continuam com muita influência aqui, não é? quem? A parte de Satã e... Sim, claro, com certeza. Continua. Todos os cientistas são controlados por Satã, todos os músicos são controlados por Satã, todos os pintores são controlados por Satã, todos os artífices são controlados por Satã, etc, etc, etc. Portanto, as artes, ofícios, ensino e tudo é satânico, no verdadeiro sentido da palavra. O que quer dizer que Satã é benéfico em determinados aspectos, noutros é maléfico, porque ele é inimigo declarado da humanidade. Porém, a sua sementeira, através de Caim, foi benéfica em determinados pontos. Foi ele, e através da sua descendência, que fez com que a astrologia fosse divulgada e outras coisas mais. Tudo isso. Portanto, a própria medicina e tudo mais. Por isso, tudo isso são ciências caídas. Todas as ciências caídas têm uma serpente ligada. Daí eu sou uma serpente. Porque, como médico, tenho uma serpente enrolada num bastão. Eu sou filho de Satã. Daí também vem a dualidade. Claro, a lei da dualidade. Portanto, eu sou filho de Satã direto nesse aspecto. E ainda sou filho dele em várias maneiras. Porque sou artista plástico também e sou também músico. E acabo de ser escritor também. Portanto, tudo isto vem de Satã. Foi ele que deu a escrita, foi ele que deu isto. Os seus filhos, não é? Por instigação dele. Mas isso tem algum segundo sentido, doutor? Ele deu isso com sentido de quê? Não. Dominar? Ou... Não, é a herança que ele deu a toda a sua descendência é esse conhecimento. Os outros herdaram o conhecimento que não se escreve, que é o conhecimento da alma, o conhecimento do espírito. Não é escrito, nem descrito, nem traduzido por palavras. É vivência interna. O ideal é juntar os dois. Não é? É isso. Por isso, Satã é permitido por Deus. Deus autorizou Satã a existir para dar tempero. Satã é o sal da comida. Se puserem sal a mais, fica salgado, é o veneno, não é? O remédio, se toma a mais, é um veneno. Se toma a menos, tem carência. Por isso. E uma prova disso, vocês vão ver o livro de Jó. O livro de Jó
na Bíblia, diz assim: naquele tempo, os filhos de Deus vieram à sua presença, e entre eles veio também Satã, portanto, e entre eles veio também Satã. E Deus perguntou a Satã, que aliás lá está escrito Satanás, mas é Satã: o que é que tu fazes e de onde vens? Ele disse: venho de passear e rodear na terra por entre os filhos dos homens. Então, e entre os filhos dos homens, viste por acaso a Jó, o meu servo? Sim, eu o vi, etc. Começa a história assim. Portanto, Satã e Deus dão-se muitíssimo bem e pactam entre eles, que é quando Deus autoriza Satã a destruir os bens de Jó e a atacar Jó, mas só permite que lhe faça todo o dano, só não lhe permite que o mate. É muito interessante ver isto. E este pacto existe na realidade. Na Lua existem confederações satânicas e confederações da luz, e elas estão no mesmo sítio, no mesmo lugar, e pactam entre si. Os salmos são uma fusão das duas coisas, um bocado em confusão. Mas é assim. E quando se fala na ira de Deus, muitas vezes fala-se na força da lei do karma negativo semeado. Efetivamente que Deus é um Deus de justiça. E quando se fala na justiça, fala-se na espada da justiça. E a espada tanto pode servir de símbolo da balança equilibrada, como pode servir a ponta da lâmina, não é? Pode cortar. Portanto, depende de que lado é que estamos. Efetivamente, que em determinados momentos, quando houve uma grande prevaricação, foi autorizado pelos próprios senhores da forma a destruição da forma. Foi o que aconteceu com os gigantes que existiam e tal, e que deu origem à queda da Atlântida. Pois, tudo isso. Ele só diz que nós, humanos, não podemos julgar. Aí eu posso. Claro. Claro, ele é o único que pode julgar, porque é o Deus justo. Ninguém é justo. Entenderam? Por isso não julgueis para não seres julgados, com a medida com que medidos sereis medidos. Quer dizer, então existe um Deus da Bíblia e existe um Deus... Deus? É lá? É isso? O Deus da Bíblia tem outro Deus acima dele, que é o Deus universal, que é aquele que é o Pai do Cristo. O outro não é. Ele disse. É. O outro não é. O outro não é. Aliás, a figura de Jesus, ele é julgado e condenado exatamente por ser um herege entre tudo aquilo que ele pregou. Ele não foi condenado à cruz para salvar ninguém, ele não veio salvar ninguém. Ele nem a si próprio se salvou, não escapou da morte. Estão a ver? Portanto, ele não salvou nada. Nesse ponto de vista, e por essa ótica, portanto, ele não veio para querer ser morto. Ele não veio para se suicidar. Não era essa a finalidade. Também não veio para ser assassinado. Ele veio só para abrir os olhos à humanidade. O resto foi uma consequência dos poderes políticos, dos poderes clericais e dos poderes económicos, que ele afrontou os três. Ele afrontou-se com banqueiros, com juízes, portanto, imperadores e reis, e afrontou-se contra os próprios príncipes do clero. Portanto, ele guerreou em três campos onde ele não podia ganhar, por conseguinte, estava morto e condenado ainda antes de chegar lá. Normalmente é assim, quando a alma parte daqui,
é-lhe mostrado o que fez em toda esta vida. Depois a seguir encontra-se com o retrato que fez na anterior. E quem se condena a si mesmo e se sujeita a isso, a reparar, é a própria alma. Não ninguém lhe impõe. Ela é que decide, vou fazer isto e aquilo. Depois há uns árbitros que dizem, não senhor, não vais fazer isto assim, assim como queres, mas vais fazer menos isto e aquilo, ou vais fazer mais isto e mais aquilo, porque assim tens isto desta dívida do outro e tal. E depois, então é que é mostrado o outro aspecto que ele não acede. E o primeiro exemplo de justiça, digamos, é a alma, eu já falamos sobre isso, é a alma nessa decisão, porque é a alma que escolhe, não é? Claro, Mas tu que escolher. Quando escolhe, não é? Vê, exatamente, lá está, o primeiro conceito de natureza ou de essência da justiça, a alma perceber, lá está a consciência, não, eu fiz isto, eu preciso de corrigir e de evoluir neste aspecto, então eu vou assumir, porque a alma é dar-lhe, ela olha cá para baixo, estou aqui para fazer uma analogia simples, e dizer, não, eu posso vir como rei, posso vir como, posso escolher vários personagens. Não, se calhar venho como um leproso. E isso já é um conceito de justiça que eu estou a assumir desde já. E alguns dizem, não é tanto, não é preciso isto, vais passar antes por cores, escusas de passar por isso. Pronto, e assim sucessivamente. Psicologicamente é que nós somos Claro, um bocadinho claro. até... Não, por isso é que existe a misericórdia. E há a linha da misericórdia, por isso as coisas são decididas. Queria acrescentar aqui uma coisa importante para vocês nesta situação, é que o conceito de resgate, Cristo veio resgatar as consciências. Não veio sacrificar-se, dar o corpo para ser comido a carne e bebido o sangue, nada disso. Isso é uma treta. Agora, sim, ele simbolizava o próprio Melquisedeque, ou Sanat Kumara, que é o rei de Salém, que é o rei de justiça e paz, do qual ele era o exemplo do sacerdócio vivo, e por isso ele diz que, portanto, ao partir o pão e o vinho, tomai e comei do meu corpo e bebei do meu sangue, mas era a terra e o sol, é o símbolo solar terrestre, a cosmogonia. E, portanto, isto foi mal compreendido. Cristo não veio para ser crucificado, não veio para nada disso. Isso foi um acidente do percurso causado pelos poderes do tempo. Se ele viesse hoje, seria prisioneiro, encarcerado num hospital psiquiátrico, drogado até mais não, e se ele mesmo assim não desse resultado, davam-lhe a injeção letal e acabou-se. Era assim que ele hoje passava. Entenderam? Portanto, essa história da crucificação é uma treta, não serve para nada. A crucificação foi apenas um facto que ele tinha que passar naquele tempo, que era o tempo em que existia esse aspecto como pena capital. Se fosse no tempo do Napoleão, ele ia ser decapitado. Portanto, várias formas de morte. O trabalho da consciência é o trabalho a ser feito no sentido do resgate, da regeneração, portanto, de levar um aspecto de crescimento de consciência. E a consciência do ser espelho é esta consciência que nos põe mais no caminho do serviço, como eu já vos disse, a consciência do monastério, a união com a mónada, e o eremitério, ou seja, não é preciso ser eremita, mas sim ser um eremita interno, dedicado ao seu princípio, e ser um monge devoto de si mesmo, daquilo que assumiu na prática. É isso que cada um deve ser. Esta é a consciência espelho, a consciência da comunicação, e é assim que nós comunicamos com as esferas superiores e conseguimos traduzir e fazer a incorporação dessa tradução dos símbolos e sinais cósmicos dos nossos mentores. Foi o tempo do espelho, da consciência espelho, cujo foco esteve
e está enmirnajado para Hércules, na Argentina. Consciência também de espelho, como que nós reflexos dos outros, os outros reflexos. Exatamente, que é o princípio do Ho Oponopono também, que é ver no outro nós e nós o outro, e os problemas solucioná-los. Aí a cura tem que ser feita no processo interno. O perdão é muito importante. Para a linha budista, aliás, da budeidade, o perdão não interessa porque não há nada a perdoar, porque não há nada que nos ofenda. Mas antes disso é necessário perdoar, sobretudo perdoar em consciência e sobretudo perdoar àquele que nos pede perdão. Porque ao perdoar ao que nos pede perdão, nós estamos a aquietar-lhe a consciência, a dar-lhe paz e calma, tranquilidade ao seu ser. E nós também beneficiamos com isso. Isso vai-se refletir em nós. Depois temos o resgate. O resgate que é muito importante e que se faz com este tipo de consciência e que nos permite alcançar a liberdade. E isto é muito importante aqui, a gente, portanto, o trabalho da consciência já nos avançou para o ponto 5, que é a consciência espelho, que é a consciência da fraternidade, da irmandade, de tudo isso. E agora temos a consciência da esfera, que é o plano arcturiano. A consciência da esfera, o que é? É exatamente a consciência da síntese, a simbiose e ao mesmo tempo a união, a unidade. É integrar-se no uno e ser um com todas as coisas. É o plano maior que há. Os arcturianos normalmente apresentam-se, são seres que quando se mostram no aspecto humano, porque eles podem assumir qualquer aspecto, eles não são seres físicos com os quais se contacte fisicamente ou que possamos ir viajar com eles numa nave física, porque as naves deles eles têm, mas não são físicas, são naves noutros planos. E eles apresentam-se com uma luz azul-violácea. Portanto, a energia que emana deles é o azul-violeta. É sempre essa energia que sai deles. Daí que esta consciência da esfera é o ponto mais importante para nós desenvolvermos, para nós trabalharmos agora em consciência com o impulso arcturiano. Este impulso, o que é que nos leva a fazer? Primeiro, a constituir o nosso templo. Qual é o nosso templo? De acordo com a mitologia arcturiana, é o nosso Camelot, o nosso castelo e templo. Templo fortaleza. Templo fortaleza do nosso espírito. Não é um castelo material, não é um templo de colunas de pedra, mas as colunas da fé, da esperança, da força, da vontade divina em ação. E exatamente a espiritualidade acesa na chama violeta do altar permanente do ser. Entenderam? Esta é a imagem do que temos que ser, da consciência da esfera. E expandir o nosso ser de tal maneira para criar a forma mais perfeita do universo, que é a esfera.